abrir nossas Bíblias, Mateus capítulo de número 6. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, verso de 2 até o verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Deus maravilhoso, Deus bondoso, nós agora estamos com a sua palavra diante dos nossos olhos e nós vamos meditar nela. Rogamos, Pai querido, que o Espírito que a inspirou, fez registrar sem erros, ó Deus, também nos conduza nessa manhã para vermos, ó Deus, o que o Senhor tem para nós e para nos lembrares, Pai Celestial, do que a Tua palavra nos diz sobre nossa responsabilidade em relação, ó Deus, àqueles que precisam, tantos que vivem neste mundo carentes, ó Deus, certamente da graça do Senhor, mas também de outras coisas relacionadas às suas necessidades básicas. Que o Senhor nos ajude. Pedimos que o Senhor nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. No mundo de hoje, a caridade é praticada em larga escala e é considerada o produto natural da benevolência inata do espírito humano. Claro que isso dentro de uma visão já secularizada, pós-iluminista, de que há uma bondade inata, ou seja, que está dentro, nasceu com o ser humano. Mas, na verdade, não é assim. A verdadeira caridade veio ao mundo por meio do cristianismo, e a caridade que vemos hoje, Cruz Vermelha e tantas outras entidades nos hospitais construídos, feitos com fim, com o objetivo de simplesmente ajudar as pessoas sem fins lucrativos, em fundações benevolentes, no governo, e assim vai, é puramente um subproduto da influência cristã no nosso mundo. Um autor cristão, sociólogo, diz que tudo isso, que muitas coisas que na nossa sociedade já pressupõem como sendo algo que está presente na vida, na sociedade, é capital emprestado do cristianismo. Capital emprestado do cristianismo, não se reconhece, não se fala, mas é produto da influência e do trabalho de cristãos valorosos que no passado lutaram para que isso estivesse presente no mundo, e a gente simplesmente olha e pensa que isso veio como produto dessa bondade natural do ser humano, e na verdade foi por influência do cristianismo. Um excelente livro, trata de maneira bem popular, mas com muitas informações, é o livro de James Kennedy, Se Jesus não tivesse existido. Como é que seria este mundo? Claro, é impensável uma coisa dessa, mas e a análise dele é muito, na verdade, desta influência
das transformações ocorridas em sociedades inteiras através do trabalho de cristãos engajados, que perceberam que a mensagem bíblica ela tinha implicações e tem com certeza implicações para todos os âmbitos da vida humana. Ele transforma realmente. E se Jesus não tivesse existido, como é que seria esse mundo? Não fosse a influência da fé cristã, muitas das coisas que nós achamos assim muito boas e naturais e que pensamos que foram criadas pelos gregos lá do período clássico ou em outros períodos da história ou em contextos em que não havia qualquer influência da fé cristã, estão aí e, na verdade, foram feitos por iniciativa de cristãos comprometidos com o céu, como disse C.S. Lewis, mas que porque tinham tanto compromisso com o céu, com o reino de Deus, reino vindouro, eles transformaram a vida de muitas pessoas. Como vimos, o Senhor Jesus inicia uma nova parte no Sermão do Monte, aqui no capítulo 6. Ele tratou da justiça em relação à lei, no capítulo de número 5, como vimos, de uma maneira bem detida. Agora, ele tratará da justiça também, como ele diz no versículo 1, em relação às práticas da religião, ou como chamamos aqui de piedade ou devoção. Jesus estabelece o princípio geral no verso 1 sobre esse tema, como vimos na semana passada. E agora, então, dos versos 2 a 18, você pode correr os olhos na sua Bíblia, ele desenvolve, à luz de 3 exemplos, a vida piedosa do discípulo. Ele trata da esmola, objeto do nossa reflexão hoje, nosso estudo hoje, da oração, verso 5 até 15, depois do jejum, do verso 16 a 18. São estes os atos de piedade e que já dos tempos bíblicos, e especialmente para o judaísmo do tempo de Jesus, essas eram as principais práticas devocionais, as práticas piedosas que se exigia na religião e que certamente isso entrou para a fé cristã, porque existe um lastro bem colocado nas escrituras do Antigo Testamento. O primeiro, então, é a esmola, chamada aqui. As pessoas que empobreciam, pois por quaisquer que fossem as razões, deveriam ser alvo da misericórdia do povo da aliança. Está lá no Antigo Testamento bem firmado. Inclusive, os estrangeiros e forasteiros entre as tribos de Israel deveriam ser assistidos em suas necessidades. Isso era uma novidade para o mundo antigo do Oriente Próximo. O falecido pastor da 10ª Presbiteriana da Filadélfia, John Montgomery Boyce, no seu comentário, excelente comentário sobre várias partes do Novo Testamento, ele o faz do Sermão do Monte, ele diz o seguinte sobre isso: não pretendo sugerir com isso que nunca existiu tal coisa como um presente para os pobres em terras pagãs, na era pré-cristã. Lemos em fontes antigas sobre aqueles que jogavam algumas moedas para um mendigo e assim ganhariam a reputação de magnanimidade de seus contemporâneos. Mas tal exibição era rara, na melhor das hipóteses, e era motivada pelo desejo de elogios dos homens em vez de uma preocupação genuína com o destinatário. Antes da época de Cristo, não havia hospitais, abrigos para os doentes ou pobres, nem orfanatos. Havia um mundo de labuta e pobreza, de exposição de crianças indesejadas, de escravidão, de grande fome, lado a lado, com grande riqueza e terrível indiferença. Depois que Cristo veio, houve um amor instantâneo e sacrificial dos crentes uns pelos outros. Isso foi seguido por cuidados com os pobres, hospitais, leis de reforma para a condição da mulher, o estabelecimento de mudanças nas leis trabalhistas, a abolição da escravidão e outras coisas. E não esqueçamos o fato de que Cristo, aqui nesse texto, irmãos,
designa a esmola como justiça. Como já vimos o sentido disso, mas certamente a gente não pode separar, como a gente viu também, da expressão justiça, como é usada no todo o capítulo 5. O apóstolo Paulo tocou o mesmo ponto quando apresentou, na sua argumentação das ofertas, motivando os crentes da Acaia, através do testemunho dos irmãos da Macedônia, segundo aos Coríntios, capítulo 8 e 9, temos aquela belíssima e desafiadora passagem sobre a contribuição, a oferta para as pessoas necessárias. Lá na altura do capítulo de número 9, de segundo aos Coríntios, ele usa um salmo como base para a sua argumentação, ou para, na verdade, arrematar ou concluir a sua argumentação sobre a importância de nos preocuparmos com as necessidades dos nossos irmãos e outras pessoas que estão ao nosso derredor com necessidades. Ele cita o Salmo 112, verso 9, que diz assim: como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Em outras palavras, à luz desse contexto, lá em que ele escreve, e aqui, os que se recusam a dar aos pobres são culpados de uma grande injustiça, visto que são apenas mordomos do que eles possuem. Roubam aos necessitados o que lhes é devido. É assim que a Escritura vê as pessoas necessitadas à nossa volta. É assim que o Antigo Testamento mostrava para os fiéis os comprometimentos que certamente aqueles que estão debaixo da lei de Deus, debaixo da orientação de Deus, devem enxergar a vida, os bens e tudo o que tem. Nem a terra que era dada às famílias de Israel era um bem absoluto, como se eles poderiam fazer o que quisessem. Assim, ao fazer da esmola um ramo essencial da justiça prática, o nosso Senhor nos ensina que socorrer os pobres não é uma obra que é deixada para o nosso próprio arbítrio, a nossa própria escolha, mas algo que nos é dado como um mandamento divino. Longe de a questão de prover às necessidades ser deixada a nossa própria escolha, é uma questão de justiça pura, disse Jesus. E o fracasso nisso é uma violação grave da lei de Deus, quanto também da própria natureza. Mas dar esmolas aos pobres não é apenas um ato de justiça, como Jesus coloca, como a lei de Deus mostra, como também há outros textos, como esse do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, nos mostra. É também o exercício da bondade. A palavra grega usada aqui, que é traduzida por esmola, e convenhamos, nessa palavra esmola, ela já caiu assim num estereótipo, numa imagem, né, toda já negativa, esmola. Mas olha a beleza dessa palavra. Veja como palavras vão se desgastando, né, com o passar do tempo. Essa palavra na língua grega é derivada de uma raiz que significa ter compaixão ou ser misericordioso. Isso nos leva por trás do próprio ato em si, até o espírito que o inspira. Não é a mera doação de bens ou dinheiro que constitui a esmola, mas o coração misericordioso do doador. Nesse texto que eu li, os irmãos estão aí com os olhos diante dele, que é Mateus capítulo 6, de 2 a 4, nós temos duas formas que são apresentadas pelo nosso Senhor daquilo que é designado como essa ação misericordiosa. Há uma forma errada e uma forma certa de fazer. O texto basicamente tem essas duas divisões muito naturais. Verso de número 2, ele expõe, nos instrui
Se quiser fazer errado as coisas, está aqui. Mas como o verso 3 e 4 nos apresenta a forma certa de manifestar essas ações de misericórdia. E entenda bem, pela própria palavra em si, o sentido dela no original, ela já nos convida, já nos admoesta, já nos desafia também a pensarmos que pessoas regeneradas, pessoas que foram alvo da misericórdia de Deus, é que podem fazer as melhores ações misericordiosas. Em primeiro lugar, veja aí a forma errada de dar, de contribuir. Verso de número 2. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Jesus, mais uma vez, precisamos chamar a atenção para isso, não introduz este ensino com um se. Vejam bem, mas com um quando. Ou pode ser traduzido também essa partícula na língua original por sempre que. O que isso indica? Indica que é algo que ele espera que nós façamos. Não é? Pense bem. Sempre que, ou quando, pois, não está dizendo que, olha, se você fizer, ele pressupõe que essa é uma prática que já era amplamente vivida naquele tempo. Nós vamos ver que o judaísmo tinha uma alta concepção sobre esse dar, esse contribuir para as pessoas com necessidades. Jesus está assumindo, porque isso é algo que está na lei de Deus, e como nós já vimos, o Antigo Testamento para Jesus, a partir do capítulo 5, o capítulo anterior, verso 18, o Antigo Testamento, a lei de Deus está bem firmada na concepção que Jesus tem de palavra de Deus. O que ele corrige são os ensinamentos errados que foram agregados à lei de Deus contra os escribas e fariseus, os que ele chama de os antigos. Literalmente ele diz, se fizeres atos de misericórdia, não se fizeres, mas quando fizeres, sempre que fizeres atos de misericórdia. E refere-se isso então à doação real, não a boas intenções ou sentimentos calorosos de pena, que muitas vezes nós somos acometidos quando vemos pessoas com necessidades. Quando feito com a intenção certa, não só é permitido, mas obrigatório aos crentes. Deus tem sempre prazer em atos de misericórdia e generosidade. Em diversos livros do Antigo Testamento, na lei de Deus, no Deuteronômio, em Êxodo, em Levítico, exortações são feitas para ajudar as pessoas em um estado de vulnerabilidade. Os profetas denunciaram a população abastada e a sua indiferença para com os necessitados da terra. O profeta Amós é um que se levanta nesse contexto. Prega, inclusive, que a disciplina virá, em parte, por sua insensibilidade na causa dos mais vulneráveis, os órfãos e as viúvas. Era um mundo extremamente carente. Contudo, estes atos de misericórdia, eles tinham que ser levados aos extremos, absurdos pela tradição rabínica, infelizmente. Tinha sido levado. Os livros apócrifos, por exemplo, como Tobias ou o Eclesiástico, existem algumas falas, algumas menções a essas atitudes relacionadas à esmola que são antibíblicas, contrárias ao que está nas outras, por isso que esses livros não estão nas nossas Bíblias, né? Pelo menos editados pelos protestantes. Mas olha o que é dito em Tobias 12, 8 e 9. É valiosa a oração sincera, e a esmola com a justiça vale mais que riqueza
com a injustiça. Mais vale dar esmolas que entesourar ouro. A esmola preserva da morte e expia de todo pecado. Os que dão esmola serão saciados em vida. E no livro de Eclesiástico, de Ben Sirac, não o nosso Eclesiastes, é dito assim, mais explicitamente, a água extingue o fogo ardente, assim a esmola expia, salva do pecado. Ou seja, no judaísmo, na religião judaica, já no tempo de Jesus, é por isso que Jesus ele se contrapõe nos evangelhos, essas imagens, esses conteúdos doutrinários da religião judaica e que eram bem expressas pelos escribas e fariseus daquele tempo. Por isso que você vê embates nos evangelhos entre Jesus e estes líderes religiosos que começaram a obter, a partir de interpretações errôneas do Antigo Testamento, de textos lá de Deuteronômio, da lei de Deus da Torá e também dos profetas, chegaram nessas concepções errôneas de que a prática de obras de ajuda ela tinha poder para expiar os pecados, perdoar os pecados. Isso já é uma degeneração daquilo que está na própria Escritura Sagrada. Consequentemente, muitos judeus acreditavam que a salvação era muito mais fácil para os ricos, porque eles poderiam comprar o seu caminho para o céu, dando aos pobres. E, infelizmente, o mesmo princípio legalista e antibíblico é visto nos dogmas da igreja medieval romana e até hoje. Por exemplo, o Papa Leão Magno declarou as seguintes palavras: pela oração buscamos apaziguar a Deus, pelo jejum extinguir a concupiscência da carne e por esmolas redimir nossos pecados. É claro que isso é tudo muito estranho às Santas Escrituras, à Bíblia Sagrada. Os fariseus tinham uma fome voraz por glória humana. Jesus disse a certa altura: vós aceitais glórias uns dos outros, e, contudo, não procurais a glória que vem do Deus único. Semelhantemente, João comentou que eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E era tão insaciável esse apetite pelos elogios humanos que prejudicaram completamente os seus atos de misericórdia, segundo Jesus nos apresenta aqui no verso de número 2. Jesus ridicularizou o modo como eles transformaram essas práticas recomendadas nas Escrituras Sagradas como um acontecimento público. Ele como que descreve um fariseu vaidoso a caminho do templo ou da sinagoga, onde ele ia depositar o seu dinheiro numa caixa especial para ajuda às pessoas, ou mesmo indo levar as esmolas aos pobres, e na sua frente marchavam os tocadores de trombeta, e que, claro, atrairiam as multidões pelo toque, pelas buzinas que eram tocadas. Calvino, comentando esse texto, diz: eles davam a entender que era para chamar a atenção dos pobres, pois desculpas nunca faltam, mas era perfeitamente óbvio que buscavam os aplausos e os elogios. Não importa tanto se os fariseus faziam isso literalmente, ou os religiosos, ou as pessoas envolvidas nesses esquemas religiosos faziam isso de fato, literalmente, tocando trombeta, na medida, a imagem é essa, eles iam andando e lá na frente pessoas contratadas tocando trombeta. Há sugestões de alguns comentaristas que inclusive no templo havia, talvez seja essa uma menção, quando havia extremas necessidades e não havia coisas suficientes no templo, então uma trombeta era tocada e as pessoas ficavam ouvindo
E aí, de repente, as pessoas ficavam olhando, as pessoas saíam dos seus comércios, dos seus lares, e andando, correndo para contribuírem com as necessidades das pessoas. Jesus chama isso de hipocrisia. A palavra hipócrita, ela foi usada no grego clássico como a expressão que é dada para um ator. Teatro grego antigo, colocava-se uma máscara para as feições mudavam, a máscara mudava de acordo com a necessidade da representação. Assim, figurativamente, a palavra passou a ser aplicada a qualquer pessoa que trata o mundo como se fosse um palco, onde ela executa um papel e deixa de lado a sua verdadeira identidade e assume a identidade falsa. Isso é tudo, claro, sem nenhum problema, os atores, os que representam um trabalho e tudo mais. O problema é quando isso é trazido, segundo Jesus, para a religião. Porque o objetivo é deliberadamente enganar as pessoas. John Stott, comentando esta expressão, ele diz, é fácil, em termos de aplicação, né? É fácil ridicularizar aqueles judeus fariseus do primeiro século. Nosso farisaísmo cristão não é tão engraçado. Nós não contratamos uma fanfarra para tocar toda vez que contribuímos para uma igreja ou uma obra de caridade, mas, usando a metáfora familiar, gostamos de tocar a nossa própria trombeta. Faz bem ao nosso ego ver o nosso nome nas listas de contribuições, de obras, de caridade, de mantenedores de boas causas. Caímos exatamente na mesma tentação, chamamos a atenção para a nossa esmola, para sermos glorificados pelos homens. John MacArthur diz, infelizmente, muitas organizações cristãs e igrejas usam métodos não cristãos para motivar o apoio a seus ministérios. Quando certificados com moldura, nomes publicados de apoiadores generosos, outros reconhecimentos são oferecidos para estimular a doação, a hipocrisia é promovida em nome de Cristo. A hipocrisia é promovida, às vezes, usando uma boa causa. É tão errado apelar aos motivos errados como ter motivos errados. Jesus diz, porque é inevitável que venham os escândalos. Mas ele mesmo diz, mas ai daquele por intermédio de quem vêm os escândalos. Às vezes, há grupos cristãos, igrejas, que estão exatamente incitando as pessoas a que, no ato de dar, elas possam se autoglorificar. Diz o texto que essas pessoas, segundo Jesus aqui, que buscam esse tipo de coisa, já receberam a recompensa. Esse termo recompensa, ou receber a recompensa, é um termo técnico da língua grega daquele tempo, em que significa que recebeu então uma quantia total. Não tem mais nada para receber. Alguém pagava alguma coisa, ele recebia uma espécie de recibo ali escrito, dizendo está completamente pago. Não há mais nada a receber. É isso que Jesus está dizendo. Mais nada. Segundo lugar, o segundo movimento desse texto é exatamente a forma correta de dar. Verso 3 e verso 4 que dizem assim, tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Esta é a forma cristã. A mão direita é normalmente a mão da atividade na Bíblia. Assim, Jesus presume que vamos usá-la ao dar a nossa esmola.
Então, ele acrescenta que a nossa mão esquerda não deve ficar olhando. Imagem interessante. Não é difícil a gente captar o significado disso aqui, né, irmãos? Nós não só não devemos contar aos outros sobre a nossa contribuição, o que nós fazemos, o que nós ajudamos, num certo sentido, nós não devemos sequer contar para nós mesmos, é o que Jesus está querendo dizer. Não devemos ser autoconscientes da nossa oferta, da nossa contribuição, da nossa esmola. Pois essa atitude, mostra Jesus, rapidamente deteriora-se em justiça própria. Tão sutil é a injustiça do coração, que é possível nós tomarmos passos deliberados para manter a nossa esmola em segredo e, simultaneamente, nós ficarmos numa atitude, num sentimento de autogratificação, de dizermos para nós mesmos, assim, uma espécie de solilóquio: como é que eu sou tão bom? Puxa vida, é possível que isso aconteça. Há expressões aqui que talvez Jesus tenha imaginado a partir de situações do tempo. O estudioso de palavras da língua original, William Barclay, informa que havia um costume muito interessante no templo. Havia um lugar lá chamado de a sala do silêncio, a sala do segredo, do secreto. E lá as pessoas que quisessem fazer as expiações por algum pecado, que poderiam ser, segundo a lei de Deus, alguns tipos poderiam ser transformados em dinheiro, fazer essa expiação por algum, colocavam o dinheiro ali. E as pessoas pobres das famílias que haviam sido empobrecidas eram secretamente ajudadas por essas contribuições. Nenhum deles ficava sabendo, nem quem doava, quem tinha dado a doação, ou vice-versa, ninguém ficava sabendo. Mas eles tinham consciência, Deus a tudo via. Era essa a atitude que Jesus, na verdade, esperava e espera dos seus discípulos. Em toda a Bíblia, irmãos, espera-se que nós doemos, que nós tenhamos os nossos atos, pratiquemos os atos de misericórdia e de doação. Doar é descrito no Antigo Testamento e no Novo Testamento como parte do ciclo da bênção de Deus. Como damos, Deus abençoa. E quando Deus nos abençoa, nós doamos novamente, como uma expressão da sua dádiva. Há vários textos do Antigo Testamento, Deuteronômio 16, 10, Provérbios 11, 25, no Novo Testamento, as cartas de Paulo, Filipenses 4, 2 Coríntios capítulo 9, como já mencionei, fala deste ciclo. E isso não se aplica somente ao âmbito material, mas a todas as formas de dar, na medida em que isso é feito com sinceridade, para honrar a Deus, para a glória de Deus e para atender à necessidade das outras pessoas. A Escritura nos ensina pelo menos 7 princípios para que nós guiemos o nosso dar, não para dar com hipocrisia. Note aí, rapidamente eu vou mencioná-los. Primeiro, em primeiro lugar, ao dar de coração, nós estamos investindo com Deus. Esse é o primeiro princípio. Jesus disse assim: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, mas dai e dar-se-vos-á. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 9, 6, ele diz: isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Isso é algo que se espera. Segundo lugar, a doação genuína é sacrificial,
Davi nos ensinou isso lá num texto interessante em 2 Samuel capítulo 24, a partir do verso 24, quando ele ia prestar um sacrifício e alguém ofereceu tudo, ele disse: não, eu não quero que o meu sacrifício, que a minha oferenda, que a minha oferta não me custe nada. Terceiro, a responsabilidade para a doação não tem nenhuma relação com quanto uma pessoa tem. Uma pessoa que não é generosa quando ele é pobre, não vai ser generosa se ele se tornar rico. Ele pode, então, dar uma quantidade maior, mas ele não vai dar uma proporção maior. Jesus diz: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Quarto lugar, a doação material se relaciona com a vida espiritual. Se relaciona com a vida espiritual. O apóstolo Paulo, quando escreve um exemplo disso, o apóstolo Paulo, quando escreve a Filipenses, capítulo 4, ele diz assim: olha, o que eu estou interessado mesmo, eles mandaram uma oferta para o apóstolo Paulo, e ele diz assim: o que eu estou interessado mesmo em receber essa oferta é o fruto que aumente o vosso crédito. A palavra crédito ali é um termo, não traduz bem, obviamente, porque tem muito sentido. Fruto que aumente o vosso crédito. Crédito é um termo bancário, contábil da época, que significa uma espécie de conta bancária, de investimento celestial. Ou seja, na medida em que nós ofertamos, ou seja, ele disse: o que mais me interessa na oferta de vocês é isso, é que ao fazerem isso, na verdade, vocês estão entrando em comunhão com Deus. Há uma dimensão, irmãos, nossos atos de bondade e misericórdia, frutos da misericórdia de Deus em nós, é que nós recebemos de Deus os dividendos celestiais. Quinto lugar, a doação deve ser fruto de uma determinação pessoal. Paulo diz: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Por isso que os macedônios são tidos como exemplos ali em 2 aos Coríntios de liberalidade, sem pressões externas, embora tantas necessidades eles passavam, talvez como a quem eles estavam ofertando, mas eles pediram, diz o apóstolo Paulo, com muitos rogos, a graça de participar da assistência aos santos. Por causa dessa reflexão e depois do valor de participarem da vida das pessoas, ajudar, mitigar as necessidades deles. Sexto lugar, contribuímos em resposta à necessidade das pessoas. Isso tem a ver com sensibilidade. Os cristãos em Atos dos Apóstolos tinham um coração sensível, fruto do Espírito Santo, da presença do Espírito na vida deles. Os primeiros cristãos em Jerusalém compartilharam os seus recursos sem reservas, porque eles viram de uma maneira diferente as necessidades. Hoje nós olhamos para as necessidades, mas nós queremos interpretar de uma forma nossa, egoísta muitas vezes, sem liberalidade muitas vezes. E por último, a doação demonstra que nós somos tocados pelo amor de Deus. Resumindo, irmãos, nossas dádivas cristãs não devem ser feitas nem diante dos homens, na esperança de que comecem a bater palmas, nem diante de nós mesmos, com a nossa mão esquerda aplaudindo a generosidade da nossa mão direita, mas, segundo o texto, diante de Deus, na presença de Deus, que vê o íntimo do nosso coração e nos recompensa com a descoberta de que, usando as palavras de Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Pai Celestial, Senhor amado, nós te damos graças, louvor a Ti, porque o Senhor, tendo nos alcançado,
em sua maravilhosa graça e misericórdia, transformando o nosso coração. Ó Deus, também nos faz ser misericordiosos e agir com misericórdia. Diante de um mundo tão mal, com tantas necessidades, o Senhor possa operar em nós, na sua igreja, para sermos instrumentos da misericórdia do Senhor na vida das pessoas. Que o façamos com discernimento, como a tua palavra nos orienta. Mas, ó Deus, não nos permita encher-nos de razões, de desculpas, de racionalizações, para não expressarmos, para não fazermos o que a tua palavra diz. É o que pedimos ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém.